Olá, essa é a aula 1 de rede de computadores. Vamos ver a introdução da disciplina e alguns conceitos básicos. O objetivo da nossa disciplina é entender os princípios de funcionamento dos componentes da internet, né? A gente vai entender o que são os hosts, ou computadores, sistemas finais, computadores, papel dos computadores, suítes, roteadores, o que são os datagramas que fazem a troca, né, os pacotes e em sua menor porção na rede, os protocolos e sua importância nesse ambiente. E a gente vai ter como referência um modelo de camadas, onde a gente consegue separar por camada de aplicação, transporte, rede. A gente tem também camada de enlace. O que a gente vai ver na disciplina, basicamente, é camada de aplicação, depois camada de transporte, camada de rede. A camada de enlace a gente vê só uma pequena parte, e disciplinas como rede sem fio, elas podem abordar em mais profundidade esse tópico. Então, o que a gente tem dividido nessas camadas é, a princípio, essa introdução à internet, tá? Com os conceitos básicos, e aí a gente vê as medidas de desempenho, como que elas podem ser utilizadas em redes de computadores e quais os benefícios delas, os modelos TCP/IP, que são a nossa referência, e o modelo ISO-OSI também de camadas. A gente dá uma passada para comparar esses dois modelos. Depois a gente vê, então, camada de aplicação. A gente tem aquela abordagem top-down. Então, em camada de aplicação, a gente vê os serviços da camada de aplicação, as arquiteturas que são aplicadas a ela, os protocolos mais notáveis, aqueles protocolos mais utilizados e como que eles funcionam, qual a importância, então, dos protocolos, a gente vai entender nesse ponto. O DNS, que é o resolvedor de nomes, que, dando já um spoiler para vocês, é resolver um domínio, por exemplo, www alguma coisa, por um identificador único na internet em redes de computadores, que é o IP. A gente vê também um outro tipo de arquitetura de redes, que é o peer-to-peer, né? E depois a gente vê alguma coisa de programação com sockets, para vocês entenderem como que é a comunicação entre dois serviços, podendo se comunicar por meio da rede. Eles se comunicam por meio de portas específicas, que são chamadas de sockets. A gente vê camada de transporte. Camada de transporte, a gente vai ver o serviço que ela oferece, qual que é o conceito de multiplexação e como que funciona isso em redes, os modelos de serviço aplicados, tá? A gente está na internet no modelo de melhor esforço, então a gente não tem garantia de entregas, a gente vai entender isso melhor mais à frente. A gente vê o protocolo UDP, que é mais simples, como protocolo de transporte, para encaminhar então os datagramas, né, os pacotes de um lado ao outro da rede, de um nó de origem para o nó de destino, por exemplo. Eu chamo de nó também um dispositivo final, um endnode ou um host, e são sinônimos para a mesma coisa. Então, quando eu falo um dispositivo como um smartphone ou um notebook, esses são hosts ou nós finais em geral. Tá? A transmissão confiável, como que ela é executada, como que ela é conseguida em cima desse meio que não é confiável. O controle de congestionamento, porque já que a gente não garante muita coisa em cima da rede, da internet, a gente precisa ter algumas políticas para tentar melhorar a qualidade da rede. O controle de congestionamento é uma delas. Depois a gente vê o TCP, que é um protocolo de transporte mais inteligente do que o UDP, e ele tem esse controle de congestionamento, tenta gerar confiança nos dados que estão sendo transmitidos, para ter confirmação de recebimento, enfim. Na camada de rede, por último, a gente vai ver seus conceitos básicos e as suas formas, como circuitos virtuais, datagramas, os roteadores, entender como que eles funcionam por dentro, qual a importância deles na rede, os protocolos que estão nessa camada, que são o protocolo IP e outros protocolos. A gente vê o NAT, como que ele funciona e como que ele é muito utilizado hoje em dia na internet, os protocolos de roteamento, os principais protocolos de roteamento que são utilizados na internet, vocês vão entender também, e a gente vê, por fim, o roteamento multicast. O roteamento multicast ele termina a disciplina e, em geral, a gente consegue ver alguma coisa de camada de enlace para vocês entenderem como que é o acesso ao meio de transmissão, meio cabeado, meio de fibra ótica, enfim. Aqui tem as referências da disciplina, a bibliografia básica é o livro do Kurose, utilizando a 5ª edição. Já existe uma edição, a 7ª, né, de 2017, e aí vocês podem consultá-la também. À disposição
dos artigos em comparação com esses slides, eles devem estar um pouco diferentes, mas a nossa base é a 5ª edição, tá? Do Kurosi. Como bibliografia adicional, vocês podem usar o livro do Tannenbaum, Computer Networks, e outras referências que vão estar colocadas no ambiente, que são esses slides, listas de exercício, os vídeos do CEDERJ, que é um curso à distância do estado do Rio de Janeiro. Vocês também vão ter acesso a eles estão abertos na internet. E eu vou referenciar esse material e colocar para vocês. Os slides eles estão baseados no livro, como eu comentei, tá? É o livro do Kurosi. Então a gente está seguindo lá exatamente os capítulos do livro e colocando aqui nesses slides. Partindo então para a disciplina em si, a gente tem os conceitos básicos da internet, a gente vê aqui vários componentes, né? Como uma rede móvel, vamos supor, uma rede que você conecta aí seu telefone na rede da Oi, da Claro, da Vivo, e aí você conecta em geral por uma antena que é chamada também de estação base. Você pode estar no seu notebook, conectado também diretamente, né, por um modem 3G, por exemplo, né, um chip do seu celular. Agora também a gente tem as redes veiculares, que também, em geral, vão estar conectadas nessas estações base, nessas antenas que a gente vê aí na rua, com da Vivo, da Oi, como eu comentei, né, dessas grandes operadoras. E aí, uma vez que você está conectado nessa rede aqui, que pode ser chamada de local, né, essa rede que a gente vê aqui, ele vai ter que estar conectado lá no provedor de acesso. Esse provedor de acesso são esses provedores que te conectam na rede global, tá bom? Então, o ISP é um provedor de acesso à internet, Internet Service Provider. Em geral, na sua casa, você vai estar conectado com o seu roteador, o seu modem aí, seu ponto de acesso sem fio, ou um cabo, e vai estar conectado direto no seu provedor regional, seu provedor aí da sua cidade. E aí, no provedor da sua cidade, vamos supor que seja a Oi aqui, a Oi tem um acordo com o provedor global, que é, vamos supor que seja a Vivo, tem conexão com outros continentes, e aí vão estar os roteadores, que são esses símbolozinhos que vocês estão vendo aqui, conectando cada um desses ISPs. Então você sempre vai estar conectado em um ISP, seja de nível regional da sua cidade, seja de nível até global hoje em dia, conectado diretamente, ou seja por meio de uma rede institucional que está conectada também nesse provedor regional. Aqui a gente vê uma rede como se fosse, pensando na UFJF, né, onde a gente tem vários roteadores aqui, a gente pode imaginar esses computadores como os laboratórios e também os pontos de acesso que a gente tem das nossas redes. O servidor aqui, vamos imaginar que está no CGCO, que está no NRC, e eles estão conectados aqui dentro por roteadores entre si. Uma especificação desses dispositivos finais é, como eu comentei, a gente pode chamá-los de hosts também, ou também pode chamar de nó. Tá? Um nó sem fio, um nó cabeado, imaginando que isso aqui fosse um grafo, né? Então a gente tem os nós e os enlaces. Esses nós, sistemas finais, são eles que executam as aplicações de rede. E eles vão estar conectados por enlaces de comunicação que podem ter vários tipos. Podem ser de fibra ótica, de cobre, quando a gente pensa naqueles cabos Cat5, esses cabos azuis, né? Pode estar por rádio, pode estar então por uma rede sem fio conectado, pode estar até por satélite, infravermelho, e cada um deles tem suas características específicas. Características específicas como o atraso para passar numa rede sem fio e a perda, a interferência que pode acontecer, em geral, ela é muito maior do que quando você está protegido por meio de uma fibra ótica, onde você está transmitindo dados por meio da luz. Ou até quando você está num cabo com cobre, e aí você tem uma proteção também desse, de certa forma, mais blindado do que o meio aberto do meio sem fio, né? Então essas características variadas, elas podem gerar atraso na rede, pode gerar perda dos pacotes que estão sendo enviados, né? Os comutadores de pacotes é o que a gente aqui também está chamando de roteadores. Em geral a gente tem roteadores ou suítes, tá? Mas hoje o que vocês precisam entender é que eles fazem encaminhamento de pacotes. Então o que ele faz é, saiu algum pacote
do notebook que está aqui em Home Network e ele quer chegar lá naquele carro que está na rede sem fio, o que vai acontecer é que esse computador aqui vai ter que saber como encaminhar o pacote, a mensagem, para o provedor regional dele, e o provedor regional vai ter que saber para onde ele vai encaminhar para chegar até o automóvel que está nessa rede sem fio aqui. Então, o roteador e os switches, eles são responsáveis por isso, encaminhar esses pacotes nesse meio. Aí eu já adianto para vocês que os switches, eles não vão estar interligando redes distintas assim. Quem vai estar interligando essas redes distintas são os roteadores. Os switches vão estar só dentro de redes locais, tá bom? Eles não têm essa inteligência de encaminhar por redes diferentes. Como motivação, a gente tem que a internet ela permitiu várias aplicações que eram chamadas de divertidas e hoje o que elas têm é suporte à internet das coisas, né? A gente tem escutado bastante isso. Então a gente consegue conectar, seja uma campainha inteligente conectado na internet, que a gente consegue receber a chamada da campainha de maneira remota e abrir ou não uma porta, enviar comandos por um assistente como o Google Home ou o Echo da Amazon, e aí a gente consegue criar ambientes inteligentes, todos conectados aqui, como a fechadura inteligente, como a lâmpada inteligente, como o consumo de água, o quanto que está consumindo. Isso tudo por meio das redes é que foi possível, né? Sem a gente entender o que são redes de computadores, a gente não consegue entender como essas coisas funcionam. E não consegue entender mais à frente, quando estiver desenvolvendo alguma aplicação, por que certas coisas não funcionam com outras ou por que não estão funcionando. Né? Aplicações bem comuns são internet, como fones sobre internet, né? Voz sobre o IP, que é o protocolo de comunicação da internet. Então tem telefones que só trafegam dessa forma. Atualmente a gente tem visto aí a migração muito forte de todas as operadoras para transmitir a internet, transmitir a televisão sobre IP, né? A gente vê TV sobre IP de forma streaming, então esses canais fechados que a gente assiste, geralmente chega num equipamento único, um set-top box, que ele consegue repassar os canais de televisão, ele também consegue definir qual é o tráfego de internet e separar para ser enviado como dados para o seu computador. Também consegue identificar qual que é a comunicação de voz e aí enviar para o seu aparelho de telefone. Então, às vezes você assina um combo dessas operadoras e o que ele faz é instalar um equipamento para você. E tudo está vindo sobre a internet hoje em dia. Essa é a grande motivação que a gente tem para entender redes e, no mínimo, entender como funcionam todas as aplicações que a gente tem proposto e utilizado hoje em dia. Aqui tem, então, como que a gente vai fazer essa comunicação entre a rede, né? A gente tem uma rede aqui local, tem uma rede local espalhada em outro lugar. Conectando isso tudo, a gente tem rede de redes, né? Uma grande rede composta por várias redes menores. Essas redes só são possíveis de se comunicar através dos provedores de serviço da internet, que são os ISPs, que se conectam e formam essa grande rede, certo? Agora, para se comunicar de uma rede com a outra, de um dispositivo com o outro final, ou mesmo de um equipamento computador com o outro, é necessário que protocolos sejam utilizados. Então, a gente vai ver durante a disciplina vários protocolos em todas as camadas. Os protocolos nada mais são do que o que rege a comunicação, a forma como a comunicação vai ser realizada, tá? Então a gente vai ter protocolo de camada de transporte, como TCP, de camada de rede, como IP, de camada de aplicação, como HTTP, que vocês utilizam aí para navegar no browser, para comunicação, como Skype, para rede sem fio, como I3E 802.11. Então há protocolos em todas as camadas e eles são extremamente importantes para um equipamento poder entender o que o outro equipamento está dizendo. É como se fosse uma língua, né, onde eu falo em português, vocês entendem português. Se eu falar em outra língua, se eu falar em russo e vocês não entenderem russo, nosso protocolo está quebrado. Então a gente não consegue a comunicação. Acho que é uma boa analogia para entender o intuito dos protocolos.
Agora, esses protocolos, em geral, eles estão padronizados na internet, para quando um fabricante quiser desenvolver algo, ele saber como que ele vai ter que ordenar as mensagens dele, fazer as trocas. E padrões da internet, eles seguem, em geral, alguns grupos, principalmente a RFC, onde você cria um padrão e coloca para ser discutido na internet, e é o Request for Comments, né? O RFC significa isso, e o ETF, que é o grupo que até normaliza e coordena as RFCs, que é o Internet Engineer Task Force. Então, esses grupos são responsáveis por fazer que esses protocolos existam e que eles estejam normalizados e normatizados e as pessoas consigam utilizá-los para se comunicar e desenvolver seus equipamentos. Na internet, como uma visão do serviço, a gente tem que a infraestrutura que provê o serviço, as aplicações, então a gente tem que os comutadores e essas redes é que são os responsáveis por suportar o serviço que a gente quer utilizar lá na camada de aplicação. Pensando na camada de aplicação como a área que suporta a comunicação web, da sua navegação no browser, a comunicação de voz sobre IP, quando você quer falar no WhatsApp por voz, por exemplo, utilizar um Skype, trocar e-mail, jogar, né? Toda essa comunicação que acontece, ela é feita em cima dessa infraestrutura, mas ela está acontecendo lá na camada de aplicação. A gente vai entender isso ao longo da disciplina, tá? Então, a internet, por meio do serviço que provê a interface de programação às aplicações. É como se estivesse rodando vários serviços diferentes, como o serviço de um servidor de e-mail, o serviço de um servidor de jogos, e aí é a rede que permite que o cliente lá, afinal, consiga se conectar naquele servidor, por exemplo, certo? Os sistemas finais, eles vão estar conectados à internet por via, então, desses provedores de acesso, como eu comentei, e eles precisam estar interconectados, né, entre eles. Então, a Vivo tem que falar com a Oi, que tem que falar com a Global Telecom, para a gente conseguir chegar lá nos Estados Unidos ou chegar na Europa, por exemplo, tá? Um provedor só, ele em geral não consegue atingir uma área muito grande, ele atinge uma área regional e ele é conectado a provedores maiores e vão realizando acordos, né, fatores econômicos, a isso que fazem com que a rede esteja toda conectada. Aqui a gente consegue ver, então, como que isso acontece, né? Como que vamos conectar milhões de ISPs na rede. Pensando que a gente tem várias redes de acesso separadas, então você tem seu provedor na sua cidade. Você tem a Oi que atende só a sua região. Aí você tem a Vivo que atende uma outra região. E aí você tem um provedor lá da cidade de Belo Horizonte que atende só Belo Horizonte. Você tem outro provedor que atende só Governador Valadares. Como que você vai conectar esses provedores? Uma solução seria conectar esses provedores de acesso à internet diretamente. Agora, já pensou como que seria a complexidade para isso, né? Conectar cada um cada outro que existe. Então, eu sou um provedor de Belo Horizonte que quero me comunicar com o Juiz de Fora, eu passo um cabo diretamente para o Juiz de Fora. Ou eu quero me comunicar com os Estados Unidos, eu tenho que passar um cabo diretamente para os Estados Unidos. Isso não escala, né? A ordem, a complexidade disso, no pior caso, é n ao quadrado, é exponencial. Para cada provedor que entrar e eu quiser me comunicar, eu vou ter que passar um cabo diretamente para ele. Então, peraí, então outra solução seria fazer uma conexão com um grande provedor de acesso à internet global. Esse estaria com vários roteadores mais próximos dos provedores de acesso regionais, e aí ele faria a comunicação com ele, e no meio da minha malha toda eu seria um grande provedor que comunicaria todos os roteadores que eu tenho em domínio, que por sua vez falam lá na ponta com o provedor de acesso. Agora, isso também seria um problema, já que seria um único dono da internet. Pensando na internet como ela cresceu, ela veio como um modelo também de negócio muito atrativo para que vários provedores quisessem fazer parte dessa grande rede, né? Então, foram criados diversos provedores que conectavam os provedores regionais de pequenas áreas. Então, a gente tinha um provedor grande em Minas, por exemplo, que conectava todos os provedores de acesso de Minas, né? Mas, por sua vez, também você está isolado só em Minas. Como me comunicar com outro estado, com outro país? Então, começaram
a existir os modelos de negócio e as competições entre esses provedores de acesso para conseguirem criar suas redes localizadas em cada estado. Então, por exemplo, ter mais de um provedor competindo naquele lugar, mas ao mesmo tempo eles precisavam se comunicar com outros provedores de outras regiões para alcançar um cliente que estava mais distante. Então, os acordos comerciais foram sendo executados, né? A partir desses links, desses enlaces ponto a ponto aí, que a gente está vendo como linha vermelha, que comunicam cada provedor desses de acesso, né? Então, os acordos comerciais foram feitos e aí agora eu consigo transmitir por meio de outro provedor até chegar lá no meu destino. Melhor ainda, o que aconteceu foram os pontos de troca de tráfego, o Internet Exchange Point. Esses IXP, eles são, como se vocês pensassem, vários equipamentos em uma grande sala que conectam vários ISPs. Então, ISP A, ISP B e o ISP C chegam no IXP aqui nesse ponto de troca central e conseguem comunicar todos com um salto só. O que eu digo de salto é quando eu saio de um ponto, como esse provedor de acesso, e quero chegar nesse outro provedor de acesso. Aqui eu tenho um salto até esse roteador, um outro salto até esse roteador ou comutador, um outro salto até esse, um outro salto até o ponto de troca, e aí, em sequência, até chegar lá naquele acesso, naquele provedor de acesso. Então, olhando aqui o IXP, ele criou muito menos saltos para você comunicar esses provedores todos de uma vez. Então, ele é um grande agregador de vários dados. Você pode imaginar esses pontos de troca de tráfego sendo como um ponto que conecta diretamente a Google, a Netflix, a Vivo, a Oi, né? Os provedores regionais também podem estar conectados até diretamente nesse ponto de troca, tá bom? Então a gente teve, além desses provedores grandes aqui, provedores menores que também foram criados mais próximos do cliente. Então, provedores de uma cidade só, provedores que atendem só alguns bairros de alguma cidade, e eles aproveitam, conectam as redes de acesso locais, a casa das pessoas, as instituições, por sua vez eles se conectam nos ISPs maiores regionais, né? Globais, enfim. E mais do que isso, existem ainda as redes de conteúdo, né? Os provedores de conteúdo, eles são aqueles que vocês podem imaginar como Netflix, por exemplo, que replica o seu conteúdo que estava lá longe, lá nos Estados Unidos, para provedores de acesso mais próximos. Então, se você for imaginar, provavelmente um provedor de acesso, quando você vai assistir a uma série, ele vai copiar o dado que você está assistindo e vai armazenar localmente. Uma vez que ele armazenou, o próximo cliente do seu provedor que for acessar aquele mesmo streaming, ele já vai acessar de uma rede muito mais próxima, de um provedor muito mais próximo. Isso diminui a latência, né? Diminui a latência, que é o atraso, e melhora a qualidade para o cliente final. Aqui a gente vê a estrutura da internet com essa hierarquia que foi comentada. Então, as redes de acesso se comunicando diretamente aqui no ISP de acesso principal ou regional. Em geral, você está num provedor menor. Aí ele se comunica com esses provedores maiores regionais. Então, vamos supor que aqui você está se comunicando em um provedor da sua cidade, que ele é pequeno e atende só o bairro centro, né? E ele se comunica, por sua vez, num regional que atende toda a zona da Mata de Minas. Esse, por sua vez, está se comunicando com um ponto de troca qualquer, e aí já consegue ir direto nos grandes provedores, que são esses provedores chamados de Tier 1, né? Que são esses grandes provedores de conteúdo ou provedores que têm uma grande malha da internet. E então esses provedores também são chamados de provedores de acesso à internet globais, tá? E aí você consegue então comunicações com outros regionais ainda mais distantes, e consegue atingir até o seu cliente final lá na rede de acesso dele. Essa é a hierarquia básica, onde a gente tem então provedor de acesso, seu provedor de acesso regional, que é uma região um pouco macro, né, maior, e o global, que aí a gente pode imaginar ele em tamanho continental ou global mesmo, tá?
Aqui a gente tem um exemplo da nossa malha da rede acadêmica que conecta o FJF, conecta outras instituições de ensino e pesquisa no Brasil, onde a gente está vendo aqui a malha se conectando entre Rio de Janeiro, Belo Horizonte, como que é a nossa saída. Aqui qual que é o enlace que a gente está utilizando, 10 gigabits por segundo, né, 20 gigabits por segundo, 40 gigabits por segundo e até enlaces mais novos agora de 100 gigabits por segundo. Né, são enlaces de fibra com equipamentos mais novos que estão alcançando essa velocidade. O acesso internacional, aqui nesse caso, ele está saindo por Fortaleza com 40 gigabits, está saindo aqui embaixo também de São Paulo por meio de uma cooperação que é a Rede Clara. Então a gente tem os enlaces que conectam a gente fora do nosso país. Aqui tem um exemplo da estrutura da internet nos Estados Unidos, uma figura do nosso livro, que a gente vê a malha, como que está lá, com os ISPs de nível 1, né? E são chamados também esses ISPs de nível 1, eles têm seus pontos de presença, onde você tem então a Google, por exemplo, hoje em dia é um provedor de acesso de nível 1, né? A Sprint também é, mas ele não está em todos os lugares com sua base completa. O que ele faz é ter alguns pontos de presença, ou POP, que esses provedores e pontos de presença são apenas áreas para replicar o sinal e para dar algum suporte para o usuário. Aqui a gente tem então no ponto de presença o que ele faz, que é basicamente receber dos usuários e enviar dados por meio dos sorteadores, e ele consegue conectar direto no que é chamado de backbone. Backbone é toda essa coluna principal de acesso, do cabeamento de acesso do provedor principal. Então, o backbone é a espinha dorsal da internet, né? Então aqui ele está enviando e recebendo dados dessa espinha dorsal, desse enlace de comunicação principal. E os peers também, que quer dizer, eu sou um ponto de presença e estou falando aqui com um outro provedor que é um outro ponto de presença, ou é um outro provedor, e eu estou me comunicando diretamente a ele. Agora que a gente viu a parte de comunicação entre os provedores, a gente pode comentar sobre protocolos. Eu já disse lá no início da aula que os protocolos eles servem para ordenar a forma nossa de comunicação. Então, com o protocolo humano, a gente tem, você chega para uma pessoa e pergunta, que horas são? Ou então, posso fazer uma pergunta? Né? Esses são protocolos que são utilizados. E a pessoa te responde, são tantas horas. Então, ela disse para você, te deu uma resposta. Pode ser satisfatória ou não. Né? Você pode fazer uma pergunta, posso fazer uma pergunta? E dentro do protocolo ser respondido, não. Então, isso já corta a comunicação, por exemplo. Os protocolos de rede funcionam da mesma forma. Você tem que manter interoperabilidade entre os dispositivos que são heterogêneos, entre equipamentos que são heterogêneos para formar a rede, né? Você tem um roteador de uma marca, você tem um sistema operacional Linux, sistema operacional Windows. Como que você faz esses dispositivos se comunicarem em cima da rede? E isso é feito a partir dos protocolos. Os protocolos então vão definir o formato e a ordem das mensagens. Se as mensagens que foram enviadas também, elas precisam ser tomadas alguma ação, se elas vão ser, quando recebidas, confirmar que recebeu ou não, ou simplesmente pegar aquela mensagem e tentar tratar de alguma forma, ou se recebeu de forma corrompida, e aí eu tenho que retornar alguma mensagem dizendo, olha, me envia de novo porque aquela mensagem teve algum problema. Aqui tem então um exemplo desses protocolos acontecendo. A pessoa chega e diz oi para uma outra pessoa e ela responde, oi, que horas são? E ela responde 2. Da mesma forma, o TCP, por exemplo, vai requisitar uma conexão. O servidor vai responder ao cliente. Conexão respondida, então estabelecida. Eu falo, me envia um arquivo qualquer que eu estou pedindo, o arquivo X aqui chamado file. E ele responde com o arquivo para você. Então o protocolo ele vai coordenar essa comunicação. Os enlaces de comunicação é outro conceito que eu comentei lá com vocês, e ele serve como esse link, né, entre um roteador e outro, entre um provedor e outro. É ele que permite que o cliente se comunique com o servidor final. Ele vai interconectar 2 ou mais dispositivos.
ele vai poder ser ponto a ponto ou compartilhado. O que isso quer dizer? Se eu tenho um computador, estou me comunicando direto com um servidor de jogo, servidor de arquivo, servidor de e-mail, eu estou falando ponto a ponto. Eu sou um ponto e estou falando com outro ponto. E compartilhado pode ser uma rede sem fio, você tem um serviço como um ponto de acesso, por exemplo, seu roteador de sua casa, todo mundo está se comunicando a ele. Então, são vários dispositivos comunicando com um ponto só. Então, isso é compartilhado. Nesses meios todos, vão variar também os meios físicos, e aí se vai ser cabo, se vai ser sem fio. A taxa de transmissão também vai estar relacionada, a fibra ótica transmite muito mais do que uma rede sem fio. Até o comprimento, né, vai interferir no tempo de propagação. Quanto mais longe eu estou do meu ponto de acesso na rede sem fio, maior é o comprimento da minha onda, mais lento fica a transmissão dos dados. E isso também aumenta a probabilidade de falha, porque várias fontes de interferência podem existir naquele meio. Nos enlaces de comunicação, a gente pode, então, imaginar que eles estão transportando a nossa unidade básica na computação, que são os bits. Um valor de 1 bit é essa pequena, a grandeza física mensurável que a gente tem para transmitir. Isso é transmitido, em geral, por tensão de um par de fios, né? Um fio de cobre, por exemplo. Então, se eu envio uma transmissão, eu injeto energia naquele cabo, a onda para cima, né, positiva, ela é para mim, então, um bit 1, e quando eu não envio nada, não injeto energia, é 0. Então, eu consigo enviar a cadeia de 1 e zeros que a gente precisa para formar o nosso pacote, formar a nossa mensagem, formar o nosso arquivo lá no final. Isso em fibra ótica vai ser a intensidade luminosa, né? Isso pode também ter luz, não ter luz, ou ser mais intenso ou menos intenso. Pode ser a frequência de uma onda. Então, em rede sem fio, a gente vai ter a frequência também que vai sendo emitido pela energia que é injetada no nosso dispositivo, pela antena, e chega lá no receptor. Dependendo da intensidade, da frequência daquela onda, a gente consegue saber se o bit é 0 ou é 1. Então, é isso que vai acontecer nos meios para serem enviados os bits que a gente quer de uma origem para um destino. A gente vai ter, então, meios guiados e não guiados. Guiados é aquele que tem cabo, está confinado o dado ali dentro, e o não guiado é aquele sem fio que tende a se espalhar no espaço, que a gente não tem controle do que está sendo enviado. Aqui estão 2 exemplos de par trançado e cabo coaxial, cada um com as suas características, né? E vocês devem, se puderem olhar na casa de vocês, vocês provavelmente vão ver cabos de rede conectados ao ponto de acesso que vocês utilizam, e mais vão ver, se tiverem TV por assinatura, devem ter, ou TV por satélite, né? Vão ter cabo coaxial, vão conseguir ver esse tipo de cabo aqui. A fibra ótica, se vocês já estiverem utilizando fibra ótica até a casa de vocês, vocês também vão ver esses cabos que são bem finos e carregam os equipamentos para, né, a fibra de vidro, para você transmitir a luz como pulso referente ao bit. Como a gente tem aqui velocidade da luz, né, é absurdamente maior do que uma propagação de uma rede sem fio, de uma transmissão eletromagnética, a gente tem alcances e também velocidades do enlace muito maiores, né, possíveis, né, muito maiores. E aí o que depende, em geral, de alcançar velocidades muito altas em fibra ótica é a necessidade de você ter um equipamento que consiga processar também na mesma velocidade aqueles bits que estão chegando ali. Aqui tem rádio, é só para a gente comentar que é suscetível a diversos fenômenos de interferência, obstrução, uma parede, por exemplo. A parede também pode gerar reflexão, até o próprio corpo humano ele pode absorver e fazer com que o sinal perca intensidade, e também pode refletir, né? Se você pensar em rede sem fio na sua casa, talvez não fique tão claro o que o corpo humano absorve, né, de sinal. Mas se você colocar um infravermelho, então o controle da sua televisão, e você tenta trocar de canal, se você ficar na frente do caminho que está sendo enviado do infravermelho, então você quer trocar de canal, e se você tem lá um receptor na sua televisão que recebe aquela onda do infravermelho, se você ficar na frente daquele sinal, você vai interromper provavelmente
aquele sinal. E a pessoa não vai conseguir trocar de canal porque você é uma fonte de obstrução. Agora a gente vê os enlaces de comunicação com a taxa de transmissão, referente então a quão rápido a gente vai conseguir colocar os bits no canal. Nosso canal de comunicação aí, seja sem fio, fibra ótica, né, cabo coaxial, os cabos que a gente está utilizando, o meio de transmissão que foi comentado. A capacidade de enlace a gente também chama de banda, largura de banda, e aí a gente consegue ter uma ideia de que se eu transmito bit, quando eu for enviar uma mensagem qualquer, ela vai ter uma largura, que vai ser L bits. Então, a gente pode ter L bits sendo L 100, né? Então a gente tem 100 bits para ser enviados. E aí qual que é a capacidade, qual que é a largura do nosso enlace? Eu contratei um R, um rate de 100 bits por segundo. Então se eu tenho 100 bits para ser transmitidos e eu tenho uma largura de banda, uma capacidade de 100 bits por segundo, eu vou precisar somente de 1 segundo para enviar. Esse tempo é interessante, né? É relevante a gente pensar que esse tempo não é o tempo total de transmissão de pacote pelo enlace. Isso é o tempo que a gente consegue colocar ele no enlace. Isso não quer dizer que ele já chegou lá na outra ponta, porque a gente vai ter um tempo de propagação, vai ter um tempo até chegar no destino, que é isso que a gente vê nesse próximo slide aqui, onde a gente vê que se eu estiver transmitindo uma onda pelo ar, a gente vai ter 340 metros por segundo. Se eu tiver em fibra ótica, a gente vai ter uma velocidade muito maior, né? Porque a gente vai estar na velocidade da luz. Então, a velocidade da propagação, a gente vai ter que considerar tanto o comprimento do canal, qual que é o tamanho mesmo, então a distância de 100 metros, de 1 km, 2 km, e a velocidade de propagação daquele meio, né? Isso, em geral, vai ser dado para vocês para terem um cálculo de quanto eu demoro para enviar uma quantidade de bits, um tamanho de pacote qualquer de uma origem para um destino. Nos enlaces podem acontecer falhas. A gente já viu interferência, pode ter até mau contato, falha de hardware, cabo rompido ou cabo com algum mau contato no meio do caminho, e isso vai gerar problemas, né? O problema é que se a gente está enviando um pacote e a gente não tem nenhum tratamento disso, a gente vai ter transmissões mal sucedidas, a gente vai ter arquivo corrompido, falha na voz ou qualquer coisa do tipo. Se vocês estiverem assistindo esse vídeo, podem estar por uma rede sem fio, tem uma qualidade de rede sem fio que foi deteriorada por alguma interferência externa, e aí começa a cair a qualidade do seu vídeo. Isso por quê? Porque os pacotes estão sendo perdidos. Você está numa rede que é de comutação por pacotes. A comutação, a gente viu aqueles comutadores, né, aqueles equipamentos. Então os pacotes eles estão sendo enviados por esses comutadores, estão passando por vários saltos, vários caminhos até chegar de uma origem a um destino. E isso é propenso a falhas. Nessa aula a gente viu os componentes básicos da internet, que são os hosts, comutadores, roteadores, enlaces, enfim. A gente teve uma visão geral da comunicação entre os provedores, todos os provedores de acesso, desde o regional até o global. A gente viu a estrutura e o papel de cada elemento desses. A gente também entendeu por que são importantes os protocolos, que é uma convenção de comunicação que vai definir o formato de mensagem, as ações que vão ser tomadas. Cada camada que a gente vai estudar vão ter seus protocolos específicos e eles são os responsáveis por possibilitar a comunicação entre ambientes heterogêneos, né, equipamentos distintos. A gente também teve uma ideia, uma apresentação introdutória dos enlaces que interligam 2 ou mais dispositivos para comunicação e eles vão variar conforme o meio físico e dependendo do seu meio físico ele vai mudar a sua taxa de transmissão, a sua taxa de transmissão também vai estar referenciada ao comprimento, propagação e a confiabilidade daquele meio. E na próxima aula a gente vai ter a visão geral da internet, continuando para finalizar, contando um pouco da história da internet, e a gente também já vai entrar numa visão um pouco mais aprofundada do núcleo dessa rede e da borda da rede, qual a diferença, os componentes e responsabilidades e a filosofia do argumento fim a fim. Bom semestre a todos.